O Power Building faz sentido? Bom, ao meu ver, não. E a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer os meus argumentos e eu quero que vocês que estão assistindo coloquem nos comentários se vocês concordam, se vocês tinham essa visão, se vocês têm pontos a me refutar. E para começar com chave de ouro, a gente tem que falar do que se trata esse conceito Power Building que vem se popularizando bastante. Bom, integralmente aqui, quando a gente faz uma pesquisa rápida, é uma modalidade de treinamento que combina elementos do powerlifting, foco em força máxima com exercícios como agachamento, supino e levantamento terra, e do bodybuilding, que tem o foco maior em hipertrofia e estética muscular, utilizando exercícios isolados e repetições mais altas. Bom, por esse ponto aqui a gente já pode começar a destrinchar alguns erros. As bases do powerlifting, na minha humilde opinião, já deveriam compor um treino convencional de musculação, visto que exercícios como o supino, o agachamento e o levantamento terra são mais do que exercícios geradores de força ou aumentadores de força máxima, mas também são exercícios fundamentais para uma boa saúde e longevidade. Sendo assim, o destaque do conceito Power Building nessa categoria powerlifting só se destaca pela questão da força máxima, pois quem trabalha no supino, no agachamento, no levantamento terra, talvez não vise força máxima. Porém, ele despenca novamente quando traz os termos do bodybuilding, certo? Que tem o foco maior em hipertrofia, o que é verdade. Mas o que a gente tem que deixar muito claro aqui, toda hipertrofia é acompanhada de um ganho potencial de força. Mas nem toda a força que você ganha é acompanhada de hipertrofia. Perfeito? Entendendo isso, essa parte aqui, ó, do bodybuilding, foco em hipertrofia e estética muscular, utilizando exercícios isolados e repetições mais altas, cara, beleza. Hipertrofia e estética muscular, beleza. Exercícios isolados, beleza. Repetições mais altas, por que necessariamente? Aqui, vocês já estão cansados de saber que a hipertrofia muscular vai se dar com maior proximidade da falha. Então, ranges de repetição mais baixos ou mais altos vão de cada praticante. Vão talvez de uma gestão de fadiga melhor. Pois a gente sabe que os extremos geralmente tendem a acumular mais fadiga. Então, por exemplo, você atuar muito próximo do seu 1RM máximo vai gerar mais fadiga do que você atuar no seu de 6 a 8 repetições, por exemplo. E esse 6 a 8 vai gerar menos fadiga do que você fazer uma série até a falha de 30 repetições. Pegou a visão? Dando continuidades aqui, então, ao Power Build, os seus princípios e métodos. Exercícios. Combina exercícios compostos pesados, o que a musculação tradicional já faz, com cargas mais altas e repetições mais baixas, como 3 a 5. Beleza, aqui é onde eles conseguem se salvar nesse conceito. Porque, de fato, quando você trabalha de 3 a 5 repetições, você está trabalhando a sua força máxima. Esse trabalho, a partir das 5 a 9 repetições e progredir cargas dentro desse range, não necessariamente você está aumentando a sua força máxima. Você está aumentando a força, mas talvez não a máxima, porque a força máxima se dá quanto mais próximo do seu 1RM, que é a sua uma repetição máxima. Então, logicamente, trabalhar mais próximo da sua uma repetição máxima vai te trazer ganhos maiores de força máxima. Então, será que a gente pode dizer que de 5 a 9 seria uma força submáxima? Talvez. A gente também pode usar o conceito de força de repetição, que é o aumento da força, não pelo aumento da força máxima, mas pela capacidade do corpo de aguentar a fadiga, de resistir à fadiga. Ele lida melhor com os mecanismos de fadiga, mas não necessariamente produz mais força. E repetição e carga. Utiliza uma variedade de faixas de repetições, alternando entre força, 1 e 6, what the fuck, e as de hipertrofia, 6 a 12. A gente já conversou. Entre 1 e 6 repetições você pode ter hipertrofia, desde que esteja chegando próximo à falha. Mas é verdade que repetições muito baixas, tipo 1, 2, talvez não tenham tantos benefícios para hipertrofia quanto ranges um pouco mais altos. Então, os meus treinos, eu realmente gosto de conciliar o que seria esse tal de power building, mas eu não chamo dessa forma, eu não acho necessário.
Os exercícios pesados, os compostos pesados, como o supino, o agachamento e o terra, eu gosto de trabalhar uma série mais pesada, de 3 a 5 repetições máximas, uma back-off ou duas, trabalhando entre 5 e 9 repetições. Periodização. A frequência e o foco podem variar, com alguns programas usando uma semana focada em força, seguida por uma em hipertrofia, ou dividindo o treino do mesmo dia. Bom, eu divido o treino no mesmo dia. No mesmo dia eu gosto de trabalhar com ambos os estímulos. E eu acredito que você fazer essa periodização, foco em força, foco em hipertrofia, talvez gere um ruído desnecessário. Pois, veja bem, você vai perder o seu referencial. Então, pegamos de exemplo a semana 1, que é a sua semana de força. Você vai trabalhar entre 1 a 6 repetições com tais cargas. E você vai anotar essas cargas, por favor. E na semana de hipertrofia você vai fazer como está sugerido aqui, de 6 a 12 repetições e vai trabalhar com outras cargas. Isso, ao meu ver, gera um ruído. E quando você voltar para a semana 1, eu não sei, eu acho que vou alternar, fazer uma semana a mais, né? Talvez trabalhando um range maior ainda de repetições seja desnecessário. Mas quando você voltar para essa semana 3 aqui, que vai ser a semana da força, você ficou um longo período sem estimular essa faixa de repetições aqui. E isso pode sim atrasar o seu desenvolvimento em relação à força máxima. Ou não, né? Não sei. Mas eu acredito que sim. E seja mais fácil você usar referenciais próximos dos mesmos treinos. Então, na mesma semana, estar fazendo essa junção de trabalhos de força e suposta hipertrofia, né? Do que estar fazendo essa coisa bem longe. A periodização ondulatória, que seria mais ou menos esse conceito que a gente acabou de conversar aqui, ela é super válida, tá? Eu vejo os estudos que eu já vi sobre a periodização ondulatória são válidos, são bons, apresentam bons resultados, mas eu acredito que dessa forma um pouco mais linear seja mais fácil de mensurar os resultados. Frequência de treino. É recomendável treinar de 4 a 5 vezes por semana para ter resultados ótimos, embora algumas estratégias permitam 3 vezes na semana. Treinos de musculação convencional também é assim, um mínimo de 3, full body talvez, 4 a 5 vezes na semana, tu consegue estimular todos os agrupamentos musculares 2 vezes. Pegaram? Pegaram. Esse conceito Power Building, ele se salva em pequenos detalhes. E eu acredito que esses detalhes, alguém mais sábio que eu, consiga refutá-los ainda. Nutrição. Nutrição. O que ele vai falar de nutrição? Requer uma dieta com alta ingestão calórica para sustentar a recuperação do treinamento pesado, priorizando o consumo de carboidratos e gorduras para energia e uma quantidade adequada de proteínas. Tá, em treino de musculação convencional você faz o quê? Esse requer uma dieta com alta ingestão calórica ultra contextual. Tu não vai colocar uma pessoa com uma composição corporal prejudicada nesse cenário. E ela sim pode fazer esse treino power building, digamos assim, em restrição calórica sem problemas nenhum. Aí aqui no final, ele tem um tópico escrito: por que escolher o power building? É uma abordagem holística que visa construir um físico mais funcional e harmonioso, em vez de focar apenas na força ou apenas na estética. Eu acredito que o treino convencional de musculação já cubra isso, ou no mínimo deveria cobrir. Pois, como conversamos inicialmente, ganhos de força máxima não estão associados apenas ao fato de você erguer grandes cargas. Também estão associados, provavelmente, a fatores de prevenção de risco. O fato é que força e hipertrofia, elas não competem entre si, elas conversam, andam juntas quase. O que acontece na nossa prática é que o aluno convencional, ele é mal orientado. E vai lá e vai fazer aquelas 4 séries de 12, vai fazer múltiplos exercícios isoladores sem necessidade. E esses conceitos novos que trazem a mesma coisa, que trazem o básico bem feito, parece mágico, parece algo novo. Mas não, o cara que criou esse conceito está apenas querendo reinventar a roda, ao meu ver. Esse conceito, ele é redundante em essência. Apesar de, como a gente conversou e investigou no vídeo, um ponto ou outro ele se salva. Mas eu acredito veementemente que, em essência, tenha como refutar esses pontos e que ele se apega à prática mal feita dos dias atuais.
da má orientação dos dias atuais, dos profissionais não bem instruídos, que fazem seus alunos fazerem séries 4 de 12. O pior dos mundos, 4 de 12, irmão. A moda nasce da incompetência estrutural. Treinos sem progressão, sem referenciais. Então, o personal, que seja, vai te passar um treino, mas não vai te orientar sobre as especificidades do treino. Que você precisa estar acompanhando a sua progressão de repetição, a sua progressão de carga, porque isso é referente ao trabalho total que você faz. Se você quer melhorar o seu corpo, a sua composição corporal em geral, você precisa gerar estresses suficientes. E para isso, é sempre necessário, é sempre interessante você estar adicionando trabalho nesse mesmo referencial. Então, se você faz um supino de 100 quilos para 10 repetições durante a vida toda, o seu corpo vai ser o mesmo a vida toda. Você precisa subir esses 100 quilos, nem que seja para 101, 102, aumentar talvez essas repetições ou abaixar o limiar de repetições que você trabalha para promover estímulos de maior sobrecarga. Os compostos pesados, eles de fato devem ser a base dos seus treinos. Isoladores são isolados para complementar o trabalho. Gerir a fadiga com repetições na reserva é algo que o Power Building também fala, mas é algo que já deveria ser feito pelos treinos convencionais de musculação. Por exemplo, você não deve, talvez, chegar à falha em todos os santos exercícios que você faz. Por quê? Porque isso vai promover um desgaste acentuado rápido no seu treino. E a partir do terceiro exercício já, você vai ter uma queda de desempenho muito bruta. Então, conciliar séries que você vai de fato até a falha com séries que você deixa ao menos uma repetição na reserva, pode fazer uma baita diferença no final do seu treino e aumentar o seu rendimento total, o seu trabalho total. Um vídeo que eu vi sobre o Power Building falava sobre técnica, que em alguns treinos você focar mais na técnica e em outros mais na carga. Eu fiquei pensando, cara, como assim? A técnica do exercício é uma só. A técnica é um padrão, ela é perfeita do jeito que ela é. Você não mexe na técnica, a técnica é uma só, com uma repetição máxima, com 3 ou com 20. Acabou. Não tem como melhorar a técnica do exercício. Não existe isso, a técnica é perfeita do jeito que ela é. Minha conclusão sobre o tema: é um conceito desnecessário, o treinar certo elimina essas modas, o básico nunca deixou de funcionar, força e estética são irmãs ou talvez primas, e quando você entende essas questões, esse rótulo cai. E o Power Building você entende que não passa de um treinamento de força. E ponto. Gostou do vídeo? Gostou dos meus argumentos? O que você acha? Você acha que eu vacilei aqui? Acha que eu tô errado? Acha que eu viajei na maionese? Que não? Se você tem algum contra-argumento bom, deixa aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz de poder debater com vocês de forma justa e educada.